Milionário fica em choque ao ouvir o pedido de menino negro que diz: "Posso te ajudar a andar?" Ricardo nunca imaginou que um simples passeio num parque da cidade pudesse virar o maior choque da sua vida. Ele, acostumado a andar pelos tapetes vermelhos, reuniões milionárias e seu mundo de aparente controle, agora estava ali, preso em uma cadeira de rodas, sua sombra constante. Aquele sol forte batia nos edifícios gigantescos que cercavam o parque, rebocando barulhos de carros, pisadas e passos apressados. Tudo tão normal, até o instante em que ouviu aquela voz. "Posso te ajudar a andar?" O pedido veio de um menino negro, pequeno, mas com um sorriso tão aberto que parecia iluminar o entorno inteiro. Os olhos dele tinham uma profundidade inesperada, como se dissessem mais do que ele podia contar em palavras. Ricardo ficou sem reação. Um frio cortante subiu pela espinha num instante. Algo naquele olhar mexeu com uma dor antiga que ele jurava estar enterrada. A dor do próprio ela sofre sem poder sair. "E ouvi falar de você, da sua luta. Acho que podemos tentar juntos." Ricardo não sabia se a coragem, desespero ou apenas a vontade cega de sentir-se vivo que falou mais alto. Aceitou. No instante em que o aparelho foi ligado, uma explosão de sensações tomou conta dele. O mundo real se diluía. O peso da cadeira de rodas, a rigidez dos músculos, tudo sumiu diante de passos invisíveis. Estradas que eram memórias ou sonhos. O sabor do ar mudou. O sol parecia diferente. O cheiro do parque invadia com uma força quase infantil, como se pela primeira vez ele estivesse de verdade ali, andando de novo. Não demorou para que o mistério acelerasse. Ricardo começou a perceber que aquilo ia muito além da tecnologia. Samuel, com seus cabelos enrolados, sua voz firme e esperança obstinada, carregava histórias que mexiam com seu próprio passado. Histórias que o dinheiro e o poder jamais haviam revelado. O garoto era mais do que um gênio da tecnologia. Era o elo. As noites de tensão cresceram. Os sonhos dentro da realidade virtual se tornaram desafios, testes de coragem e alma. Ricardo viu sua luta física refletida numa guerra interna para salvar Samuel, e a si mesmo, de uma armadilha brutal. Agora, encostado na cadeira, sozinho naquele banco do parque, ele encara o futuro com olhos pesados. Uma escolha urgente pulsa forte. Será que ele tem forças de verdade para enfrentar o passado sombrio e os fantasmas que o aguardam? Para caminhar lado a lado com Samuel, livres, de corpo, mente e até do destino cruel que parecia já estar escrito. O sol ainda queimava. Os arranha-céus pareciam assistir mudos o fim daquele dia estranhamente marcado por um pedido que ninguém esperava. E Ricardo? Ele só sabia que não podia mais fugir. Mas será que aquele pedido do menino ao seu lado seria a resposta? Ou o começo de um caminho cheio de perigos impossíveis? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentou-se no banco do parque, o sol ainda quente em seu rosto, enquanto a realidade virtual dançava em sua mente. Ele sentiu uma faísca de esperança, mas ao mesmo tempo, um nó crescente na garganta. Nunca havia imaginado que encontraria Samuel em um dia tão comum. O que começou como um pedido simples, agora se transformava em uma jornada para reerguer-se. "O que você quer fazer, Samuel?" Ricardo perguntou, sua voz saindo num sussurro hesitante. "Quero ajudar você a sentir-se livre como minha irmã sonha todos os dias. Mas precisamos ser rápidos. Tem um homem que está atrás de mim e ele não vai desistir." Antes que pudesse processar aquelas palavras, um grito cortou o ar. Samuel era uma mulher, correndo em sua direção, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Ricardo reconheceu a expressão do desespero na sua voz, sentindo um frio na barriga. Quando Samuel virou-se, a mulher agarrou-o pelos ombros, puxando para. "Mãe? Por que você está aqui? Eles vão te encontrar. Precisamos ir agora!" Ela gritou, olhando nervosamente ao redor. O pânico era palpável. Ricardo observou confuso. "Quem está atrás de você, Samuel?" Sua mente girava, tentava juntar as peças. A mulher estava em uma tormenta de medo, e isso só fazia crescer a inquietação.
Eu só estava tentando ajudar. Eu não fiz nada de errado. Samuel parecia confuso, mas havia uma determinação em seu olhar que o mantinha de pé. Saia da cadeira, a mulher ordenou, ignorando Ricardo. Samuel, você não entende. Ele não vai parar até encontrar você. Ricardo prontamente sentiu um aperto no coração. Como assim? Ele se ligou àquela luta, mesmo em silêncio. O futuro estava diante dele, mas agora uma sombra crescente se aproximava. Quem é ele? O que está acontecendo? Um empresário. Ele quer meu dispositivo, o que criei para minha irmã. A voz de Samuel tremia. Ele está oferecendo milhões, mas me ameaçou. Se eu não der a tecnologia a ele, ele vai fazer algo horrível. Ricardo se levantou. A cadeira de rodas esquecida. Uma onda de indignação o preencheu. Como alguém poderia ameaçar uma criança? E quando o rosto da mulher se virou para ele, viu algo cortar sua expressão, uma fraqueza conhecida. A dor e o desespero tinham um modo peculiar de reconhecer-se entre as pessoas. Samuel, não se preocupe com isso, Ricardo disse, tentando encontrar segurança nas suas palavras. Nós vamos descobrir juntos. Você é muito mais forte do que pode imaginar. Mas a atmosfera ao redor se tornava pesada. O sol que antes parecia gentil, agora queimava, enquanto pessoas paravam, olhavam e cochichavam. Um homem alto, bem vestido, apareceu ao fundo. Seu olhar era frio e calculista, como se soubesse exatamente como jogar suas cartas. Samuel, ele gritou, com uma voz que fazia os outros estremecerem. Você não pode fugir. O que você fez, eu quero. E vou conseguir. Agora escolha. Entregue-se ou haverá consequências. O coração de Ricardo disparou. Ele sentia uma pressão no peito, como se a própria vida estivesse a ponto de desabar. Num instante, tudo o que construiu, todo o seu mundo de luxo e conforto, agora parecia tão distante. O garoto e sua mãe, em pânico, agora eram sua única prioridade. Vamos entrar no parque, Samuel. Venha! Ricardo disse, puxando Samuel para trás de um banco. Mas Samuel hesitou, com olhos redondos e lágrimas quase transbordando. Ele é meu pai, Ricardo. A revelação cortou o ar como uma faca, e tudo ficou em silêncio. Assim, o pedido simples de um menino tornou-se uma tempestade devastadora, e Ricardo sentiu que tudo o que conhecia, cada certeza, estava ruindo com uma única revelação. Agora a verdadeira luta começava, e a pergunta ecoava em sua mente. Será que conseguiria salvar Samuel do pai que queria destruí-lo? O silêncio caiu como um manto pesado entre eles. Ricardo sentiu o impacto da revelação. O olhar de Samuel e de sua mãe estava cheio de pânico, enquanto o homem se aproximava. De repente, Ricardo percebeu que não tinha só um garoto à sua frente. Ele tinha um irmão, uma parte perdida de sua própria história. A realidade distorcia tudo ao redor. O empresário se aproximava, cada passo soando como um tiro, ecoando entre os murmúrios da multidão. As pessoas olhavam, algumas com compaixão, outras com curiosidade. O peso do julgamento pairava no ar. Samuel, precisamos sair agora. A mãe do garoto puxou, mas ele hesitou. Eu não posso deixar você aqui. Mãe, os olhos de Samuel, cheios de lágrimas, buscavam proteção. Silêncio, o pai gritou, agora a poucos passos. Vou pegar você de qualquer jeito. Sua presença era opressora. A expressão dele era a de alguém que sempre obteve o que quis, sem pensar nas consequências. Ricardo segurou Samuel pelo braço, tentando dar força. Vamos correr! Agora! Mas antes que pudesse arrastá-lo, um estrondo cortou o ar. Uma explosão. A fonte próxima do parque, que antes jorrava água com alegria, agora estava em chamas. Gritos soaram por toda parte, e a multidão começou a entrar em pânico. Samuel! Gritou Ricardo. Mas o caos fez o menino se soltar. Os olhos dele se arregalaram, e ele correu na direção da fumaça. O coração de Ricardo disparou. Ele não podia perder o irmão novamente. Em segundos, o menino desapareceu entre a multidão em movimento. Samuel! Ricardo gritou, sua voz se misturando ao clamor caótico.
Ele começou a empurrar os outros para o lado, abrindo caminho. A fumaça estava se espalhando e o calor aumentava. Ele focou em cada passo, ignorando a dor, a impotência, tudo. A necessidade de encontrar Samuel era tudo o que importava. Ao atravessar um aglomerado de pessoas, algo chamou sua atenção. Uma figura encapuzada se destacava e o olhar dela era fixo na cena. Ricardo hesitou. Havia algo familiar naquela silhueta. Mal se deu conta de que podia ser uma armadilha, mas não tinha escolha. O instinto guiava. Samuel! Ele gritou novamente, cada vez mais desesperado, enquanto a figura se virou. O queixo de Ricardo caiu. Era uma mulher. Ela retirou o capuz, e Ricardo sentiu o mundo desabar. Ricardo! A voz dela era firme, mas sua expressão mostrava dor. Você precisa saber a verdade. A verdade? Ele ficou atônito. O fogo atrás dela iluminava seu rosto, revelando traços que ele reconheceu. Por que você está aqui? O que você sabe sobre Samuel? Ele não é apenas seu irmão. A mulher hesitou, e o pânico se intensificou em seu olhar. Ele é seu filho. As palavras caíram como uma bomba. O ar faltou. Uma onda de choque percorreu o corpo de Ricardo. Ele olhou para Samuel, que estava perdido na multidão. O quê? Não pode ser. Eu sei que você não se lembra. Ela apresentou um cartão, um objeto pequeno e comum, mas que guardava segredos. Você precisa entender, a vida que você viveu foi uma mentira. Os sons do caos ecoavam ao fundo, mas tudo parecia distante. Ricardo estava paralisado. Ele olhou novamente para a fumaça. O que isso significava? Samuel, seu filho. O homem que se aproximava era mais do que um empresário ameaçador. Era um pai que tinha feito uma escolha. Samuel, ele chamou mais uma vez, e a figura se dissipou na bruma, enquanto a verdade esmagava seu mundo. De repente, as prioridades mudaram. Não era apenas sobre alçar voo, agora era sobre descobrir como levantar voos em meio aos destroços da vida. Agora, tudo estava em jogo. O que a mulher sabia? O que mais ele não sabia sobre o seu próprio passado? O futuro não parecia mais claro. Mas uma coisa era certa. A luta estava apenas começando. O silêncio caiu como um peso esmagador entre eles. O olhar de Ricardo estava fixo na mulher. Suas palavras ecoavam como um trovão. Seu filho? Ele sentiu o mundo girar ao seu redor. Samuel, seu irmão perdido, agora se revelava como seu próprio filho. O que ele devia acreditar? A confusão se espalhava como a fumaça do incêndio crescente atrás deles. Sim, eu sei que é difícil, a mulher disse, tentando acalmar a tempestade em seus olhos. Mas você precisa entender. Samuel é fruto de uma história que ninguém queria contar. Sua história. Ricardo olhou para Samuel, que ainda estava perdido na multidão. O garoto era uma mistura de tudo: esperança, dor, passado e futuro. Mãe, o que você está dizendo? Ele sentia um nó na garganta e a respiração pesada. O jovem garoto, o menino que uma vez quis ajudar, agora era tudo. Era sua vida, suas escolhas, seus erros. Ele não pode entender tudo isso agora, gritou a mulher, a voz cortando o ar. Ela se virou para o homem que se aproximava, a expressão dele sombria, uma sombra que prometia dor. Precisamos sair daqui. É isso que você queria? O empresário se aproximou, um sorriso vingativo. Manipular as peças do tabuleiro? O pai perdido, o filho traído? Muito trágico. Ele olhou diretamente para Ricardo, um brilhinho maligno nos olhos. Mas agora, tudo isso acaba aqui. A tensão disparou. O caos crescia ao redor enquanto pessoas gritavam e corriam. Samuel! Ricardo chamou novamente, mas seu coração estava em frangalhos. O menino precisava saber a verdade, mas o perigo estava muito perto. Não deixe ele te pegar! A mulher gritou, puxando Ricardo em uma direção diferente, mas ele hesitou. Algo dentro dele se agitou como um monstro preso. Você não pode simplesmente correr.
Ele se virou para ela. Você tem que me dizer a verdade. Eu não tenho tempo, ela disse, com lágrimas nos olhos. O que eu fiz para proteger você. E agora ele vem atrás do que é dele. Com isso, tudo se desfez. Do jeito que a mulher falava, parecia que Samuel não era apenas seu filho, mas o produto de uma antiga rivalidade, uma disputa que ressoava na escuridão. E o empresário não era só um pai rejeitado. Ele era um monstro. A dor apertou o peito de Ricardo. Antes que pudesse digerir aquilo, um grito cortou a cena. Era Samuel, mas não um grito de alívio ou alegria. Ele estava cercado. O empresário havia finalmente chegado até ele. Ricardo viu o menino parado, com uma expressão de terror que rasgava seu coração. Ele estava a poucos passos de se tornar o alvo. Samuel, não! A voz de Ricardo saiu como um berro desesperado. Ele não podia, não deveria perder o filho outra vez. Com um movimento impulsivo, ele começou a correr em direção ao garoto. A multidão ao redor se agitou, e fumaça começou a encobrir as pessoas. As sombras se mesclavam, tornando cada segundo mais intenso. Quando Ricardo estava próximo, um clarão ofuscou sua visão. Uma explosão. Um estalo ensurdecedor reverberou ao redor, fazendo o chão tremer. À sua frente, algo colossal desabou. Era um dos edifícios que cercava o parque, agora em colapso, as chamas e a fumaça devorando tudo. Samuel, ele gritou, mas a voz se perdeu no caos que se seguiu. Ele viu o garoto ser arrastado para o lado oposto, enquanto uma onda de calor e destruição se aproximava. Não! Não, não! Ricardo sentiu seu corpo se mover sem pensar, mas tudo ao redor dele se tornava um emaranhado de dor e desespero. O empresário estava ali, rindo, como se tivesse orquestrado aquilo tudo, um plano em que Samuel era a peça central, uma armadilha destinada a destruir suas vidas. O mundo parecia um borrão. Enquanto o pânico tomava conta, Ricardo se viu lutando com mais do que apenas uma. Eram segredos enterrados, escolhas amargas e a luta pela verdade diante da desgraça. Ele precisava encontrar Samuel. Precisava protegê-lo de um pai que queria transformá-lo em uma arma. E enquanto a fumaça se dissipava, a última visão que Ricardo teve foi do homem apontando para ele um sorriso cruel no rosto. Este é só o começo. As palavras ecoaram, deixando Ricardo sem chão. A única certeza em meio ao caos, sendo a proposta de um futuro aterrador. Será que conseguiria salvar seu filho antes que tudo se consumisse nas chamas da traição? O silêncio caiu como um peso esmagador entre eles. O olhar de Ricardo estava fixo na mulher. Suas palavras ecoavam como um trovão. Seu filho? Ele sentiu o mundo girar ao seu redor. Samuel, seu irmão perdido, agora se revelava como seu próprio filho. O que ele devia acreditar? A confusão se espalhava, como a fumaça do incêndio crescente atrás deles. Sim, eu sei que é difícil, a mulher disse, tentando acalmar a tempestade em seus olhos. Samuel é fruto de uma história que ninguém queria contar. Sua história. Ricardo olhou para Samuel, que ainda estava perdido na multidão. O garoto era uma mistura de tudo: esperança, dor, passado e futuro. O que você está dizendo? Ele sentiu um nó na garganta e a respiração pesada. O jovem garoto, que uma vez quis ajudar, agora era tudo. Era sua vida, suas escolhas, seus erros. Ele não pode entender tudo isso agora, gritou a mulher, a voz cortando o ar. Ela se virou para o homem que se aproximava, a expressão dele sombria, uma sombra que prometia dor. Precisamos sair daqui. É isso que você queria? O empresário se aproximou, um sorriso vingativo. Manipular as peças do tabuleiro? O pai perdido? O filho traído? Muito trágico. Ele olhou diretamente para Ricardo, um brilhinho maligno nos olhos. Mas agora tudo isso acaba aqui. A tensão disparou. O caos crescia ao redor enquanto pessoas gritavam e corriam. Samuel. Ricardo chamou novamente, mas seu coração estava em frangalhos. O garoto precisava saber a verdade, mas o perigo estava muito perto. Não deixe ele te pegar, a mulher gritou, puxando Ricardo em uma direção diferente. Mas ele hesitou. Algo dentro dele se agitou como um monstro preso.
Você não pode simplesmente correr. Ele se virou para ela. Você tem que me dizer a verdade. Eu não tenho tempo, ela disse, com lágrimas nos olhos. O que eu fiz para proteger você. E agora ele vem atrás do que é dele. Com isso, tudo se desfez. Do jeito que a mulher falava, parecia que Samuel não era apenas seu filho, mas o produto de uma antiga rivalidade. Uma disputa que ressoava na escuridão. E o empresário não era só um pai rejeitado, ele era um monstro. A dor apertou o peito de Ricardo. Antes que pudesse digerir aquilo, um grito cortou a cena. Era Samuel, mas não um grito de alívio ou alegria. Ele estava cercado. O empresário havia finalmente chegado até ele. Ricardo viu o menino parado, com uma expressão de terror que rasgava seu coração. Ele estava a poucos passos de se tornar o alvo. Samuel! A voz de Ricardo saiu como um berro desesperado. Ele não deveria perder o filho outra vez. Com um movimento impulsivo, ele começou a correr em direção ao garoto. A multidão ao redor se agitou e fumaça começou a encobrir as pessoas. As sombras se mesclavam, tornando cada segundo mais intenso. Quando Ricardo estava próximo, um clarão ofuscou sua visão. Uma explosão. Um estalo ensurdecedor reverberou ao redor, fazendo o chão tremer. À sua frente, algo colossal desabou. Era um dos edifícios que cercava o parque. Agora encolapsado, as chamas e a fumaça devorando tudo. Samuel, ele gritou, sua voz se misturando ao clamor caótico. Ele começou a empurrar os outros para o lado, abrindo caminho. A fumaça estava se espalhando e o calor aumentava. Ele focou em cada passo, ignorando a dor, a impotência, tudo. A necessidade de encontrar Samuel era tudo o que importava. Ao atravessar um aglomerado de pessoas, algo chamou sua atenção. Uma figura encapuzada se destacava, e o olhar dela era fixo na cena. Ricardo hesitou. Havia algo familiar naquela silhueta. Mal se deu conta de que podia ser uma armadilha, mas não tinha escolha. O instinto o guiava. Samuel! Ele gritou novamente, e a figura se virou. O queixo de Ricardo caiu. Era uma mulher. Ela retirou o capuz, e Ricardo sentiu o mundo desabar. Ricardo, a voz dela era firme, mas sua expressão mostrava dor. Você precisa saber a verdade. A verdade? Ele ficou atônito. O fogo atrás dela iluminava seu rosto, revelando traços que ele reconheceu. Por que você está aqui? O que você sabe sobre Samuel? Ele não é apenas seu irmão. A mulher hesitou e o pânico se intensificou em seu olhar. Ele é seu filho. As palavras caíram como uma bomba. O ar faltou. Uma onda de choque percorreu o corpo de Ricardo. Ele olhou para Samuel, que estava perdido na multidão. O quê? Não pode ser. Eu sei que você não se lembra, mas... Ela apresentou um cartão, um objeto pequeno e comum, mas que guardava segredos. Você precisa entender, a vida que você viveu foi uma mentira. Os sons do caos ecoavam ao fundo, mas tudo parecia distante. Ricardo estava paralisado. Ele olhou novamente para a fumaça. O que isso significava? Samuel, seu filho. O homem que se aproximava era mais do que um empresário ameaçador. Era um pai que tinha feito uma escolha. Samuel. Ele chamou mais uma vez, e a figura se dissipou na bruma, enquanto a verdade esmagava seu mundo. De repente as prioridades mudaram. Não era apenas sobre alçar voo. Agora era sobre descobrir como levantar voos em meio aos destroços da vida. Agora, tudo estava em jogo. O que a mulher sabia? O que mais ele não sabia sobre seu próprio passado? O futuro não parecia mais claro, mas uma coisa era certa. A luta estava apenas começando. A fumaça enchia seus pulmões, e a cena à sua frente se desdobrava em um inferno sem controle. Ele viu Samuel tentando se afastar do homem, mas os olhos de seu filho estavam cheios de dúvida. Olhou para a mulher. Você está mentindo para me proteger, não está? Ela hesitou. Ricardo, você não entende a gravidade do que está acontecendo. Eles estão atrás de nós. E então, em um instante que se sentiu como uma eternidade, o telefone dela tocou. O som a fez tremer. Ela atendeu sem hesitar.
A voz dela se fez ainda mais aguda. Estão aqui, não posso. A conexão se rompeu abruptamente, e a expressão em seu rosto mudou. O que antes era de desespero, agora era de aceitação. O que você fez? Ricardo sussurrou, entendendo que havia algo mais profundo. Eu não pude evitar, eu não posso ser quem você pensa que sou. E com isso, ela deu um passo atrás, como que se preparando para uma fuga. Não, você não pode ir, eu preciso de você. A voz de Ricardo ficou alta, quase desesperada. Ela sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos. Você precisa resolver isso sozinho. Samuel precisa de você agora. E antes que ele pudesse agarrá-la, ela desapareceu na fumaça, engolida pelo caos, deixando Ricardo não apenas sem seu irmão, mas também sem a mulher que revelou tudo. No momento em que Samuel gritou por ajuda, e o olhar de Ricardo se fixou no menino, uma verdade cruel se formou em sua mente. Ele não apenas estava lutando contra o pai de seu filho, mas também contra suas próprias sombras. E a cada segundo perdido, sua memória se afundava mais, em um local que ele nunca quis visitar. A multidão se dispersava, e conhecidos os rostos tornavam-se estranhos. O empresário agora tinha um sorriso triunfante, e para Ricardo ali, em meio à destruição, estava a linha tênue entre o amor e a traição. E o que ele havia perdido tinha se tornado um mistério a ser resolvido não só por ele, mas por Samuel, que em breve precisaria entender a verdade sobre quem realmente eram. O silêncio caiu como um peso esmagador entre eles. O olhar de Ricardo estava fixo na mulher, suas palavras ecoavam como um trovão. Seu filho, ele sentiu o mundo girar ao seu redor. Samuel, seu irmão perdido, agora se revelava como seu próprio filho. O que ele devia acreditar? A confusão se espalhava como a fumaça do incêndio crescente atrás deles. Sim, eu sei que é difícil, a mulher disse, tentando acalmar a tempestade em seus olhos. Mas você precisa entender. Samuel é fruto de uma história que ninguém queria contar. Sua história. Ricardo olhou para Samuel, que ainda estava perdido na multidão. O garoto era uma mistura de tudo: esperança, dor, passado e futuro. Mãe, o que você está dizendo? Ele sentiu um nó na garganta e a respiração pesada. O jovem garoto, que uma vez quis ajudar, agora era tudo. Era sua vida, suas escolhas, seus erros. Ele não pode entender tudo isso agora, gritou a mulher, a voz cortando o ar. Ela se virou para o homem que se aproximava, a expressão dele sombria, uma sombra que prometia dor. Precisamos sair daqui. É isso que você queria? O empresário se aproximou, um sorriso vingativo. Manipular as peças do tabuleiro? O pai perdido, o filho traído? Muito trágico. Ele olhou diretamente para Ricardo, um brilhinho maligno nos olhos. Mas agora, tudo isso acaba aqui. A tensão disparou. O caos crescia ao redor enquanto pessoas gritavam e corriam. Samuel! Ricardo chamou novamente, mas seu coração estava em frangalhos. O garoto precisava saber a verdade, mas o perigo estava muito perto. Não deixe ele te pegar! A mulher gritou, puxando Ricardo em uma direção diferente, mas ele hesitou. Algo dentro dele se agitou como um monstro preso. Você não pode simplesmente correr. Ele se virou para ela. Você tem que me dizer a verdade. Eu não tenho tempo. Ela disse, com lágrimas nos olhos. O que eu fiz para proteger você. E agora ele vem atrás do que é dele. Com isso, tudo se desfez. Do jeito que a mulher falava, parecia que Samuel não era apenas seu filho, mas o produto de uma antiga rivalidade. Uma disputa que ressoava na escuridão. E o empresário não era só um pai rejeitado. Ele era um monstro. A dor apertou o peito de Ricardo. Antes que pudesse digerir aquilo, um grito cortou a cena. Era Samuel, mas não um grito de alívio ou alegria. Ele estava cercado. O empresário havia finalmente chegado até ele. Ricardo viu o menino parado, com uma expressão de terror que rasgava seu coração. Ele estava a poucos passos de se tornar o alvo. Samuel, a voz de Ricardo saiu como um berro desesperado.
Ele não podia, não deveria perder o filho outra vez. Com um movimento impulsivo, começou a correr em direção ao garoto. A multidão ao redor se agitou, e fumaça começou a encobrir as pessoas. As sombras se mesclavam, tornando cada segundo mais intenso. Quando estava próximo, um clarão ofuscou sua visão. Uma explosão, um estalo ensurdecedor reverberou ao redor, fazendo o chão tremer. À sua frente, algo colossal desabou. Era um dos edifícios que cercava o parque, agora em colapso, as chamas e a fumaça devorando tudo. Samuel! Ele gritou, sua voz se misturando ao clamor caótico. Começou a empurrar os outros para o lado, abrindo caminho. A fumaça estava se espalhando e o calor aumentava. Ele focou em cada passo, ignorando a dor, a impotência, tudo. A necessidade de encontrar Samuel era tudo o que importava. Ao atravessar um aglomerado de pessoas, algo chamou sua atenção. Uma figura encapuzada se destacava, e o olhar dela era fixo na cena. Ricardo hesitou. Havia algo familiar naquela silhueta. Mal se deu conta de que podia ser uma armadilha, mas não tinha escolha. O instinto o guiava. Samuel! Ele gritou novamente, e a figura se virou. O queixo de Ricardo caiu. Era uma mulher. Ela retirou o capuz, e Ricardo sentiu o mundo desabar. Ricardo! A voz dela era firme, mas sua expressão mostrava dor. Você precisa saber a verdade. A verdade? Ele ficou atônito. O fogo atrás dela iluminava seu rosto, revelando traços que ele reconheceu. Por que você está aqui? O que você sabe sobre Samuel? Ele não é apenas seu irmão. A mulher hesitou e o pânico se intensificou em seu olhar. Ele é seu filho. As palavras caíram como uma bomba. O ar faltou. Uma onda de choque percorreu o corpo de Ricardo. Ele olhou para Samuel, que estava perdido na multidão. O quê? Não pode ser. Eu sei que você não se lembra, mas... Ela apresentou um cartão, um objeto pequeno e comum, mas que guardava segredos. Você precisa entender. A vida que você viveu foi uma mentira. Os sons do caos ecoavam ao fundo, mas tudo parecia distante. Ricardo estava paralisado. Ele olhou novamente para a fumaça. O que isso significava? Samuel, seu filho. O homem que se aproximava era mais do que um empresário ameaçador. Era um pai que tinha feito uma escolha. Samuel! Ele chamou mais uma vez, e a figura se dissipou na bruma, enquanto a verdade esmagava seu mundo. De repente, as prioridades mudaram. Não era apenas sobre alçar voo. Agora era sobre descobrir como levantar voos em meio aos destroços da vida. Agora tudo estava em jogo. O que a mulher sabia? O que mais ele não sabia sobre seu próprio passado? O futuro não parecia mais claro. Mas uma coisa era certa. A luta estava apenas começando. Então, um novo grito ecoou. Não era Samuel, mas o eco triste e dominante de um choro de criança. Ricardo virou-se instantaneamente. À sua frente, uma menina pequena, de olhos arregalados, sozinha em meio à fumaça e caos. Algo em seu olhar fez seu coração disparar. Ajuda! Por favor! As palavras escaparam da boca dela, seguidas de um tremor. Ricardo sentiu o impulso. Samuel! Ele gritou, mas sua voz foi engolida pela confusão. Ele se lançou em direção à menina. O calor da explosão tornava tudo mais difícil. Os pedaços do edifício desmoronando criavam um cenário assustador. Ricardo se abaixou e pegou a menina nos braços. Os olhos dela brilharam com terror. E então a conexão se estabeleceu. Ela se parecia exatamente com Samuel. Quem é você? Ricardo perguntou, o choque dilacerando seu coração. Isso não podia ser. Era impossível. A menina balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sou sua filha. Você tem que me ajudar. Ele está vindo. A revelação bateu como um soco no estômago. Ele tinha uma filha. A realidade girou e a confusão sufocou. Cada palavra, cada revelação estava entrelaçada, e a verdade que ele pensava conhecer
estava se desmoronando diante de seus olhos. Samuel, ele gritou, desesperado para encontrá-lo, mas a prioridade agora era a menina. Quem está vindo? Quem é ele? Ele vai nos pegar! Não podemos ficar aqui. As palavras cortaram a confusão. Ricardo olhou para a fumaça, o colapso, a destruição. Ele estava prestes a perder tudo novamente. Um som estrondoso atrás deles. O empresário havia desmoronado parte do edifício na tentativa de alcançar Samuel. O cenário tornou-se ainda mais caótico. Ricardo segurou a menina, sua filha, e começou a correr. Havia algo horrendo prestes a acontecer, algo que poderia acabar com suas esperanças de uma vez por todas. E enquanto corria, a única pergunta na sua mente era: seria possível salvar as duas vidas que agora dependiam dele? Ou tudo isso era parte de um plano sombrio que ele ainda não entendia? Ricardo segurou a menina com força, o coração batendo descompassado enquanto corria. A fumaça parecia um manto negro, envolvendo-os com a ameaça do que estava por vir. Ele olhou rapidamente para trás. Onde estava Samuel? A urgência o fazia tremer. Precisava encontrar seu filho. Vamos, temos que sair de... Ele gritou, mas a menina continuava estressada, quase paralisada. Tudo ao redor parecia desmoronar. Ele vai nos pegar. Não podemos ficar. A voz da menina era como um eco de pânico. Cada palavra dela era um soco no estômago de Ricardo. Como alguém tão pequeno podia carregar tanto medo? Ele apertou o passo, guiando a menina para longe do caos. As chamas crepitavam atrás deles e o chão tremia com explosões, fazendo-o quase perder o equilíbrio. Não havia tempo para hesitar, mas uma sensação estranha começou a surgir. Algo não fazia sentido. Qual era o nome da menina? Ele a chamou de sua filha, mas não sabia nada sobre ela. Como você sabe que está segura? Ele perguntou, tentando manter a calma. Porque você é meu pai, ela respondeu. As palavras saíram como um sussurro, mas a verdade foi como uma faca afiada. Ricardo parou. Era impossível. Ele mal conhecia a mãe dela. Eu sou pai? O que estava acontecendo? Como assim? Você não pode ser minha filha? Ele retrucou, a negação como um reflexo. Eu não sabia. A menina olhou para ele com olhos profundos, cheios de um entendimento que não estava em seu rosto. Você só precisa lembrar, pai. Foi como um tapa na cara. O passado parecia emergir a todo instante, fragmentos de memórias que ele não conseguia segurar. Enquanto corria, ele começou a recordar. A noite que tudo mudou. As discussões, as promessas de um futuro melhor. Até mesmo a pressa de querer sair, de correr. Mas por quê? Antes que pudesse pensar mais, outro grito ecoou na multidão. Era Samuel. Pai! O chamado estava cheio de desespero. Ricardo virou-se e naquele momento a terra sob seus pés tremeu. Ele viu o chefe do empresário se aproximando. A sombra dele mergulhando na rua cheia de pânico. A pressão aumentava enquanto o homem erguia algo no ar. Estava ameaçando. Samuel! Ricardo gritou e o coração afundou. Ele avistou o filho, os olhos arregalados, se jogando ao solo. O empresário apontava uma arma. Samuel! O grito saiu rasgado, e a imagem daquela cena o despedaçou. Mas enquanto seu corpo se movia em direção ao filho, um pensamento cortou sua mente como um raio. No instante em que atravessava a multidão, tudo parecia devagar. E ele sentiu o peso de segredos, de verdades que ele havia enterrado. Eu sou seu pai, ele gritou para o empresário, as palavras voando em um grito desesperado. Deixe meu filho em paz! Mas o homem apenas riu, um riso gélido que penetrou até os ossos. Você ainda não entende. Samuel é a chave, e você também. Aquelas palavras soltaram um tremor nas pernas de Ricardo. O que ele queria dizer? Antes que ele pudesse questionar mais, a mãe da menina emergiu da fumaça, ferida, e tudo fez sentido. Você! Gritou ela, os olhos furiosos fixos no empresário. O que você fez? A revelação pairava sobre todos como uma tempestade. A conexão entre eles foi instantânea, um laço de dor e traição. A verdade estava prestes a vir à tona.
O empresário encarou a mulher com desprezo. Você realmente achou que poderia me enganar? Seu filho é um algoritmo. Samuel e a menina, eles são o que sempre procurei. Ricardo olhou para a menina e uma onda de frio tomou conta de seu corpo. O que significava um algoritmo? A palavra ecoava como um absurdo. Eram eles experimentos? Parte de um plano? Não, não pode ser. A negação se estendia, mas o desespero pulsava no peito. Para além da confusão, ele se deu conta. Todo o tempo que passou fugindo de um passado esquecido estava prestes a se confrontar com uma verdade devastadora. Em um movimento rápido, a mãe da menina se atirou para frente, colocando-se entre Samuel e o empresário. Eles não são apenas tecnologia, eles são vidas. Mas a tensão crescia. O tempo parecia parar enquanto os olhares se fixavam uns nos outros. E em meio à fumaça, o futuro não parecia tão claro. O calor das chamas parecia intensificar a pressão. E a única certeza era que cada vez estavam mais próximos do clímax. E no meio disso tudo, Ricardo percebeu uma coisa. Afinal, o que era realmente verdadeiro? Perguntas corriam como uma corrente elétrica em seu cérebro. Seria possível que, no fundo, todos estavam jogando um papel em uma trama maior? O que ele sempre pensou saber sobre quem era estava sobre a linha desmoronando. Enquanto as chamas dançavam e as palavras do empresário pairavam na sua mente, Ricardo sentiu que tudo estava prestes a mudar. A batalha iminente não era apenas pela liberdade do filho, mas pela verdadeira natureza deles. Uma luta para se lembrar do que significava ser humano. Então ele sussurrou, quase para si mesmo. O que acontece agora? Ricardo se viu preso em um labirinto de confusão e pânico. O empresário, com seu sorriso insidioso, estava prestes a fazer algo terrível. Samuel é a chave, e você também. As palavras ecoaram em sua mente como um relógio contando os segundos para o desastre. A fumaça era densa, o calor intensificava. Ele olhou para a mulher ao seu lado, a mãe da menina, sua expressão de dor e determinação entrelaçada com desespero. As chamas dançavam, e ele sentiu o chão tremer. Ricardo! A voz da mulher cortou o ar, mas tudo parecia distante. Quando ele se levantou, atordoado, tudo o que restava era fumaça e gritos. Ele girou a cabeça, e a cena parecia ter sido cortada como num filme. Onde estavam Samuel e a menina? Desesperei-se. Um frio percorreu sua espinha quando percebeu que a mulher também havia desaparecido. Nem uma sombra, nenhum vestígio de sua presença. A realidade se tornava cada vez mais insuportável. Ele estava sozinho. Ricardo se arrastou até onde estava Samuel, mas o que viu fez seu coração parar. O empresário estava em pé, imóvel, com algo nas mãos, um dispositivo brilhante. A atmosfera estava carregada, e ele estava prestes a revelar a verdade. Você não sabe de nada, Ricardo. O homem riu. Um som cortante. Eu criei o futuro, e ambos são peças dele. Ele apontou para o dispositivo, seus olhos frios. Essas crianças, elas são apenas o começo. Elas têm potencial não para serem salvas, mas para dominarem tudo. O coração de Ricardo disparou. O que ele queria dizer? O que ele havia perdido? A revelação pairava no ar, como um aviso frio, mas antes que pudesse processar, outra explosão ocorreu, e Ricardo se encontrou no chão. Entre a fumaça, ele ouviu uma voz familiar. Pai. Era Samuel, mas sua aparência estava diferente. Seus olhos, antes cheios de inocência, agora brilhavam com uma intensidade que Ricardo não conseguia entender. Samuel. Ele se levantou, mas o garoto parecia confuso, balançando a cabeça. Eu não sou mais quem você pensa que sou. Ele gritou, uma onda de dor se espalhando. O que estava acontecendo com ele? A angústia crescia a cada segundo. Samuel, Ricardo implorou, mas a voz dele era agora uma sombra de sua antiga expressão. Você precisa entender. Não podemos ficar aqui. Eles vão nos pegar. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. A cada palavra que Samuel proferia, um brilho intenso emanava dele. Era como se uma aura de poder estivesse despertando. E, quando o empresário percebeu, algo mudou em sua expressão.
Uma mistura de medo e desespero. O que você fez? O homem gaguejou, um pingo de suor descendo pelo rosto. Você não pode. O primeiro pensamento de Ricardo foi que, finalmente, Samuel havia se libertado. Ele estava lá, erguendo-se em sua nova realidade, mas, ao mesmo tempo, uma voz interna o dizia que havia algo errado. Havia uma linha tênue entre o menino e o poder que agora ele parecia emitir. O empresário cambaleou, enquanto a fumaça envolvia o ambiente. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou, olhando para Samuel, os olhos arregalados de horror. Mas o garoto, agora com um semblante firme, virou-se para o pai. Eu sei muito bem. As palavras ressoaram como um trovão. O poder emanava dele, e o ambiente ao redor parecia responder, pulsando em sincronia com seu olhar. Ricardo ficou pasmo. Agora então, todos estavam mudando. O filho que ele conheceu poderia ser mais do que ele jamais imaginou. O que era essa nova verdade? O plano do empresário, as revelações que estavam surgindo, e a cada momento, tudo parecia estar prestes a desmoronar. E enquanto a fumaça envolvia os dois, Ricardo percebeu que essa batalha não era apenas a luta por seus filhos, mas a batalha por suas almas. O que aconteceria agora? Estaria ele pronto para enfrentar o que Samuel realmente se tornara? Algo cataclísmico estava prestes a acontecer, e no fundo de sua mente, a pergunta ecoava: o que realmente somos? Ricardo se viu preso em um labirinto de confusão e pânico. O empresário, com seu sorriso insidioso, estava prestes a fazer algo terrível. Samuel é a chave, e você também. As palavras ecoaram em sua mente como um relógio contando os segundos para o desastre. A fumaça era densa, o calor intensificava. Ele olhou para a mulher ao seu lado, a mãe da menina, sua expressão de dor e determinação, entrelaçada com desespero. O empresário dava passos largos em sua direção, como um predador se aproximando de sua presa. E então, Ricardo! A voz da mulher cortou o ar, mas tudo parecia distante. Quando ele se levantou, atordoado, tudo que restava era fumaça e gritos. Ele girou a cabeça e a cena parecia ter sido cortada como num filme. Onde estavam Samuel e a menina? Desesperei-se. Um frio percorreu sua espinha quando percebeu que a mulher também havia desaparecido. Nenhuma sombra, nenhum vestígio de sua presença. A realidade se tornava cada vez mais insuportável. Ele estava sozinho. Ricardo se arrastou até onde estava Samuel, mas o que viu fez seu coração parar. O empresário estava em pé, imóvel, com algo nas mãos, um dispositivo brilhante. A atmosfera estava carregada, e ele estava prestes a revelar a verdade. Você não sabe de nada, Ricardo. O homem riu, um som cortante. Eu criei o futuro. E ambos são peças dele. Ele apontou para o dispositivo, seus olhos frios. Essas crianças, elas são apenas o começo. Elas têm potencial, não para serem salvas, mas para dominarem tudo. O coração de Ricardo disparou. O que ele queria dizer? O que ele havia perdido? A revelação pairava no ar, como um aviso frio. Mas antes que pudesse processar, outra explosão ocorreu, e Ricardo se encontrou no chão. Entre a fumaça, ele ouviu uma voz familiar. Pai! Era Samuel, mas sua aparência estava diferente. Os olhos, antes cheios de inocência, agora brilhavam com uma intensidade que Ricardo não conseguia entender. Samuel! Ele se levantou, mas o garoto parecia confuso, balançando a cabeça. Eu não sou mais quem você pensa que sou. Ele gritou, uma onda de dor se espalhando. O que estava acontecendo com ele? A angústia crescia a cada segundo. Samuel! Ricardo implorou. Mas a voz dele era agora uma sombra de sua antiga expressão. Você precisa entender, não podemos ficar aqui. Eles vão nos pegar. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. A cada palavra que Samuel proferia, um brilho intenso emanava dele. Era como se uma aura de poder estivesse despertando. E quando o empresário percebeu, algo mudou em sua expressão. Uma mistura de medo e desespero. O que? O que você fez? O homem gaguejou, um pingo de suor descendo pelo rosto. Você não pode.
De repente, Ricardo viu. O dispositivo nas mãos do empresário não era apenas uma ferramenta. Era algo que criava seres. Samuel e a menina eram experimentos, partes de um plano bem maior. Mas quem era o verdadeiro mestre? Uma verdade aterradora brotou em sua mente. Os dois não eram apenas filhos, eram peças em um jogo cruel. Samuel, ele gritou, desesperado enquanto a fumaça envolvia o ambiente. O olhar de seu filho se tornava mais sombrio a cada segundo. E com isso, Samuel abriu a boca, como se algo quisesse sair. E aí, a verdade caiu como uma bomba. Eu não sou só seu filho, eu sou parte de algo que você não entende. Os olhos de Samuel queimavam com raiva, e Ricardo viu a intensidade, a dor e a luta. Algo lhe dizia que todos ali estavam interligados por uma trama intrincada, uma conexão que se estendia muito além do que ele poderia compreender. O empresário sorriu, acreditando ter vencido. Sim. Finalmente, você está se tornando o que nasceu para ser. A revelação pegou Ricardo de surpresa, e à medida que o desespero aumentava, a fúria de Samuel explodiu. E de repente, as luzes ao redor começaram a piscar, o próprio ar parecia vibrar. A multidão começou a se dispersar, os gritos se tornaram eco distante. Apenas uma verdade permanecia. Ambos os filhos estavam sendo usados como marionetes, e com isso, uma nova onda de pânico tomou conta. O que aconteceria se Samuel, agora brutalmente consciente de seu poder, decidisse usá-lo contra tudo e todos? A questão pairava no ar como uma sombra. O caos aumentava. Estariam todos prestes a serem consumidos por fogo e labaredas, ou havia algo mais em jogo? A mente de Ricardo estava em turbilhão. Samuel! Ele gritou novamente, enredado em um dilema. A luz da verdade brilhava na frente dele, mas a escuridão se aproximava rapidamente. Poderia alguém salvar os dois? Ou estavam condenados a um destino quinê? Ricardo sentiu o ar gelado cortar sua pele enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O olhar de Samuel parecia penetrante, uma tempestade de emoções. O empresário, agora numa postura defensiva, recuou alguns passos. Você não sabe o que está prestes a se tornar, ele disse, o sorriso se desvanecendo. Eu sei exatamente quem eu sou, Samuel retorquiu, interrompendo o homem. O poder pulsava ao seu redor, e a multidão estava paralisada, impressionada com a transformação diante de seus olhos. Ricardo sentiu o coração acelerar. O que seu filho havia se tornado, e o que ele mesmo estava disposto a fazer para protegê-lo. Samuel, não, gritou Ricardo, mas a voz dele soou distante, perdida na confusão. Ele sabia que a batalha não era apenas por Samuel, mas por tudo o que representavam: o passado, a identidade, a luta pela liberdade. A fumaça se dispersava, e por um instante, tudo parecia quieto. As chamas projetavam uma luz quase mágica, refletindo os rostos aterrados. Ah, eu sou uma pessoa. Suas palavras ecoaram como um trovão. O empresário endureceu, o medo agora desnudando suas intenções malignas. O calor aumentava e algo no ar mudava. As pessoas começaram a sussurrar, o caos dando lugar a murmúrios de esperança. Ricardo se aproximou lentamente, sentindo que cada passo era crucial. Samuel, não se deixe levar por isso. Nós vamos sair juntos. Você não entende, pai. Ele quer me usar. Mas eu não vou deixar. A determinação nos olhos de Samuel brilhava como nunca. A energia ao redor dele aumentava. Ricardo estendeu a mão, mas o empresário atacou, lançando o dispositivo em direção ao filho. A explosão foi instantânea. O chão tremeu sob eles, e a luz ofuscante fez todos se recuarem. Samuel! Gritou Ricardo, vendo seu filho ser envolto na luz brilhante. Mas em vez de desespero, ele viu o garoto se firmar no chão. A pressão do ataque apenas intensificando sua aura. Um grito ecoou e a mãe da menina apareceu, correndo até Samuel. Você é mais do que ele pensa. Você é mais forte. A conexão entre eles parecia iluminar o lugar, dissipando o medo. Não posso ser quem você quer que eu seja, Samuel declarou.
o poder emanando dele, um escudo contra a escuridão. Ricardo, movido por instintos primordiais, se posicionou ao lado do filho. Juntos, ele disse: "Vendo as chamas refletirem nos olhos de Samuel. Nós fazemos isso juntos." Ele sentiu uma onda de esperança, uma pequena fagulha de fé no futuro. O empresário, agora furioso, recuou, seus planos destruídos. "Não pode acabar assim. Eu sou o criador, o dono de tudo isso." Mas, ao ver a unidade de Ricardo e Samuel, uma brecha de dúvida cruzou sua face. "Você pode nunca ter o controle que acha que tem", Samuel disse. "A vida não é uma mercadoria." Com isso, ele ergueu as mãos, e uma onda de poder partiu dele, não como uma explosão, mas como um renascimento. E nas chamas, uma cortina da verdade se erguia. Os olhares da multidão mudaram. Havia solidariedade, um reforço de laços. Ricardo sentiu a energia crescente, uma onda maciça de apoio, e a força do amor entre pai e filho tornou-se um farol. A luz envolveu o empresário, e num instante, tudo desmoronou. Ele gritou, sua voz se perdendo no ar. O poder de Samuel rompeu as correntes de medo e controle, e o lugar se iluminou, como um novo dia nascendo. Ricardo abraçou Samuel com força, aliviado. "Nós conseguimos, você é livre." Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. O passado poderia ter suas sombras, mas o futuro estava em suas mãos. Os rostos da multidão se iluminavam, e em meio ao cheiro de fumaça, havia uma sensação de renovação. Mas Ricardo sabia que o caminho à frente ainda traria desafios. O mundo do empresário não desapareceu completamente. Havia mais a ser enfrentado. Então, enquanto o caos se acalmava e novos começos emergiam, uma pergunta deixou uma semente de mistério no ar. Quem realmente eram agora? O que viriam a ser? E o que pensariam daquela história que havia começos, mas deixava perguntas sem resposta? O futuro brilhava à sua frente, mas também era revestido de incertezas. E enquanto as luzes se apagavam lentamente, Ricardo olhou ao redor, sentindo o peso das promessas a serem cumpridas e a necessidade de agir. Então, para você que acompanhou tudo até aqui, eu te digo: se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora. Isso é crucial para a